O filme é muito mais do que os 15 segundos que vocês vão ver na televisão. Beleza, sou o Fábio. Sou a Marília e nós somos diretores de filmes. Nesse curso, a gente quer mostrar que mais importante que o equipamento é a pessoa que está por trás das câmeras. Não importa se você tem um celular ou uma câmera profissional nas mãos, você vai aprender a transformar uma ideia numa história visual interessante. A ideia desse curso é ensinar os princípios básicos da linguagem cinematográfica. Como é o processo desde conceber um filme desse até filmar, editar e deixar ele pronto? Você vai desenvolver um projeto final que vai começar a ser pensado desde a primeira aula, para que no final do curso você tenha uma peça para servir de portfólio para o seu começo na carreira audiovisual. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no nosso curso, que é você notar a diferença que é você sair da teoria para a prática. Pode fazer isso com o que você tiver disponível. O pensamento aqui é o principal. Olá a todos, muito boa noite. Eu sou a Fernanda Tonoli, esse é o meu webinar Criando o Seu Próprio Filme, o Filmmaking, que faz parte da maratona As Mulheres por Trás das Câmeras, Conquistas e Desafios, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? O pessoal já está me dando boa noite aí, mas queria saber se vocês estão me ouvindo agora também. Sim, Ana Cláudia já respondeu. Sim, sim. Legal, maravilha. Contem pra gente de onde vocês estão assistindo a gente, que cidade, estado. Muito bom. Bom, gente, como eu disse, eu sou a Fernanda Tonoli, vou acompanhar vocês ao longo de todo o evento hoje. A gente vai ficar conectado aqui pelo chat, tá bom? Sorocaba, Veranópolis, São Paulo, Arujá, Campo Grande, São Paulo, Caraguatatuba. Isso aí, podem escrevendo, tá? Para mim aí ao longo do evento, que é por aí que a gente se comunica mesmo. Bom, gente, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos online de iniciação e especialização nos formatos presencial, online ou híbrido. O grande diferencial da EBAC é que não vendemos somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores que te ajudam a melhorar a cada exercício. Temos mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos. Presenteiam nossos alunos com licenças de uso de softwares e nos ajudam no desenvolvimento de nossas aulas. O webinar que vocês vão acompanhar hoje está relacionado ao curso online Filmmaking, da ideia ao primeiro filme, que é pensado para quem quer dirigir e produzir os próprios filmes. O curso ajuda você a desenvolver sua carreira no audiovisual e a entender que com equipamento básico de filmagem e conhecimento de técnicas de roteiro e edição é possível criar histórias interessantes para redes sociais, empresas e clientes. Bom, antes de chamar nossa convidada aqui, eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês. Então, vou pedir para vocês digitarem no chat aqui o número 1, se trabalham como filmmaker já, ou diretor de filmes. Número 2, se vocês trabalham com audiovisual, mas em outra função. Número 3, se vocês querem começar a trabalhar com audiovisual. Ou 4, se estão buscando informações sobre o tema para decidir por uma nova carreira. Se nenhuma dessas opções contempla a sua história, pode contar aqui para a gente também. Vamos lá, a Thaisa já está aí no backstage, ela já vai vendo também. 4, 3, vamos ver. 4, 4, 2, acho que tem mais 4 e 3 aqui, hein? Quero migrar para o audiovisual, estou conhecendo o tema, 3 e 4. Muito bom, tem algumas pessoas que já trabalham no audiovisual, mas em outra função. Eu acho que não tem ninguém aqui que já é diretor ou trabalha como filmmaker, né? Que tenha respondido aqui. Bacana, bom. Esse webinar aqui será fonte de muita inspiração para vocês. Juliana Fazolo, nossa convidada de amanhã. E 2, 4. Seja bem-vinda, Juliana. Prazer ter você aqui com a gente. Isso aí, podem escrevendo, continuar escrevendo aí para a gente, que a gente vai conhecendo um pouquinho mais de vocês, tá bom? Bom, gente, quem está aqui hoje
tem acesso a uma série de vantagens. Um desconto especial no nosso curso de filmmaking, que eu vou dar mais detalhes para vocês depois. Um curso bônus incrível para te ajudar a editar vídeos. Mais um brinde para turbinar a sua carreira e um presente especial apenas para quem ficar com a gente até o final, tá bom? Já já eu vou dar mais detalhes sobre tudo isso e também vou te contar como que a EBAC te ajuda a conseguir seu próximo emprego. Caso você já queira dar uma espiadinha no item 1, no desconto do curso, clica nesse botãozinho vermelhinho aqui da faixa verde e garanta o seu desconto, porque ele é exclusivo para quem está participando aqui hoje. Tá legal? Bom, nossa convidada de hoje é a Thaisa Valadão, cineasta, diretora e filmmaker com pós-graduação internacional em cinema e marketing. Ela já lecionou em muitas oficinas e workshops e possui uma significativa produção autoral em curtas-metragens. Ela é sócia e diretora da Aletheia Produções e grande parte do seu trabalho se concentra na produção e direção de vídeos corporativos, institucionais, webséries, filmes e marketing digital para clientes de diversos segmentos, como o Grupo Globo, Sheraton Hotel, El País, Teatro a Bordo, Ramusa, entre outros. Enquanto a Thaisa abre a câmera e o microfone dela, vou falar para vocês aqui alguns dos temas que ela vai abordar. Então, falaremos de quem é o filmmaker, equipe, pesquisa no processo criativo, construção de narrativas, olhar poético da direção. Eba, seja bem-vinda, Thaisa, boa noite. Olá, tudo bem, Fernanda? Olá a todos, Tudo boa bem? noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Também. Deixa eu ver, escreveram aqui que o microfone está dando uma chiadinha. O meu ou da Thaisa, gente? Vocês estão ouvindo bem? Nós duas? Vamos Tá me lá. ouvindo bem? Tá tudo bem com o meu microfone também? Vamos ver. Estou ouvindo com clareza. Ah, maravilha. Tudo certo, muito bom. Tudo o que queríamos Bom, ouvir, né? isso aí. Bom, gente, vocês podem mandar perguntas durante o evento todo para a Thaisa, tá? Aqui pelo chat também. Qual é o nosso combinado? Quando vocês forem falar entre vocês ou falar comigo, escreve como vocês estão escrevendo. Quando vocês forem mandar uma pergunta para ela, cliquem nesse pontinho de interrogação que tem aqui no chat antes de digitar a pergunta. Que ela vem destacadinha de um jeito, que daí eu vou conseguindo trazer as perguntas para a tela aqui, tá bom? Para ficar mais fácil para ela ler também, nos momentos que eu trouxer as perguntas. Bom, Thaisa, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua formação e sua trajetória profissional, por favor. Claro, então vamos lá. Eu sou pós-graduada em cinema, eu fiz a minha pós-graduação em Londres, que foi quando eu realizei os meus 2 curtas-metragens, né, como trabalho da minha pós, e foi quando eu me encantei pelo cinema também. Foi bem interessante realizar esse processo desses curtas, porque a gente tinha que fazer todo o processo, procurar equipes, desenvolver roteiro, que daqui a pouco, mais para frente, a gente já vai comentar sobre isso. E então foi super interessante já começar logo no princípio fazendo um produto audiovisual. E aí, após regressar para o Brasil, eu comecei a ter meus primeiros clientes, meus primeiros jobs, e também trabalhei em filmes, em séries, realizando vídeos também corporativos, vídeos de conteúdo. Então eu acabo trabalhando, né, migrando entre as 2 plataformas, né, o processo do cinema e também dos vídeos, né, que a gente acaba chamando de filmmaker ou videomaker. E eu acredito, eu fiz aqui uma colinha aqui nas minhas anotações, deixa eu ver se está faltando alguma parte. E claro, né, durante esse tempo, né, após a realização de pós-graduação de retornar ao Brasil, também ir consolidando aos poucos a feitura desses trabalhos, nasceu a minha produtora, que é a Aletheia Produções, que a gente busca trazer um olhar de cinema, né, um olhar cinematográfico em nossas produções. Então, eu acho que agora foi uma edição super curtinha aí, talvez um vídeo de 1 minuto, sobre esse momento da minha história de profissional. Legal, perfeito. Gente, se vocês tiverem depois dúvidas específicas, podem mandando aqui que a gente vai trazendo para a Thaisa, tá bom? E, Thaisa, vamos então falar quem é o filmmaker. Ele é filmmaker e diretor de cinema, diretor de filmes, é a mesma coisa ou não? Conta pra gente.
Certo. Então, o termo, né, videomaker e filmmaker surgiu não tem muito tempo. Eu acredito que quando eu estava realizando esses trabalhos, esses vídeos corporativos, que eu me identifiquei, que eu estava explicando para uma pessoa o que eu fazia. Ela falou, então você é videomaker? Aí eu falei, tá aí. Então, eu fui fazer a pesquisa para ver o que estava falando na época que era ser videomaker e me encontrei. Depois de um tempo, começaram a falar filmmaker, né? Porque a tradução do inglês seria cineasta, né? E aí algumas pessoas dizem, né, que o filmmaker é aquele que, além de fazer um vídeo, de fazer o processo de filmar, de editar, também pensa o roteiro. Então, dentro dessa abordagem, eu diria que eu sou também filmmaker. E aí, a diferença entre o trabalho de um filme e de ser, né, cineasta ou ser filmmaker, videomaker, da maneira que vocês se entenderem, a parte do tamanho da equipe que é formada nessas duas áreas, né, do audiovisual. Então, por exemplo, no cinema, a gente tem diversas equipes para realizar um filme. Então, começando do começo, né, na parte de pré-produção, o cinema, um filme vai surgir de uma ideia. Então, alguém tem uma ideia, ou o próprio roteirista, que a gente já vai falar, ou um diretor, ou um produtor, tem uma ideia de fazer um filme. Aí, dessa ideia, vai ser desenvolvida pelo roteirista, que é uma pessoa especializada em escrever dentro do formato do cinema e do audiovisual, escrever esse roteiro. Aí, com o roteiro escrito, né, debatido, é um longo processo para escrever um curta, um longa ou uma série. Com esse produto finalizado, aí entra também na parte de pré-produção para a filmagem, que é quando as equipes vão ser chamadas para realizar esse roteiro. Então, a gente tem a equipe de produção, que é super extensa, tem muita gente trabalhando em cada equipe. Na equipe de produção, a gente tem o produtor executivo, que vai ser responsável pela grana do projeto, de como esse dinheiro vai ser direcionado para diversas áreas. Então, vai estar pensando nessa questão, né? E organizando toda essa parte financeira. A gente tem também a parte de direção de produção, que a gente fala que é quem faz o filme acontecer. E aí, dentro dessa área, né, da equipe de produção, a gente tem a contratação de motorista, que é uma função super importante dentro do audiovisual, que vai levar, muitas vezes se trabalha em locações. Locações são os locais que a gente filma, então são locais diferentes, então tem que fazer toda uma logística. Aí tem um assistente de produção fazendo esse trabalho da logística, de como vai movimentar todas essas pessoas na cidade, entre as locações. Tem a equipe de catering que vai... Né? É muita gente. Tem a equipe de catering que vai alimentar toda essa galera, porque uma diária de cinema são 12 horas de trabalho. Então, você chega, normalmente é o café, você começa pela manhã, o café da manhã, almoço e por aí vai. Claro, né, tem o diretor de produção que vai estar coordenando todas essas pessoas. Muitas vezes a gente tem produtor de locação, que é ir buscar a locação que melhor se enquadra naquele roteiro. Então, tem que conhecer muito bem a história. Tem que também gente, saber... Vocês sabiam disso? Nem devem fazer ideia, né? Que tinha toda essa gente trabalhando aí. E você ainda está na equipe de produção, né, Thaís? Pois só de uma maneira geral, a equipe de produção, a equipe de direção, a equipe de fotografia, a equipe de arte, a equipe de som, só para fazer na parte de produção, e depois tem a equipe de pós-produção. Então, são muitas pessoas trabalhando, né? Daí, na equipe de direção, a gente tem a diretora, o diretor, os assistentes que vão ajudar a organizar a ordem de filmagem do filme, né? Isso também serve para publicidade, que muitas vezes a gente vê um filme, uma publicidade, e as coisas não acontecem na ordem que a gente vê pronto, né? Então, acontece alternados.
Então tem uma pessoa, né, uma equipe para pensar isso, para ver a forma mais viável e que se encaixe de acordo com diversas questões para organizar a feitura do filme. Aí a gente entra na grande também equipe de fotografia, que vamos ter... Só uma licencinha, a Lu está perguntando aqui, os roteiristas entram aonde? Então, no começo, né? a primeira parte, para começar a fazer essa parte toda que a gente está falando, de chamar a equipe, a gente já tem o produto do roteiro. Tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, em uma série de já ter alguns episódios, roteiristas continuarem trabalhando no desenvolvimento dos outros episódios e continuar desenvolvendo enquanto está acontecendo. Sim. Isso, claro, em ficção, né? Em documentário também se faz, é um pouco diferente, porque a gente não sabe, o documentário, a gente faz a pesquisa, pensa mais ou menos como vai filmar, tenta fazer um roteiro, se for também, depende muito do documentarista, mas o filme vai nascendo conforme você vai conhecendo os seus personagens, né, do documentário. Sim. E roteiro também tem, né? Num outro formato para televisão, para publicidade, para vídeos de conteúdo, para vídeo no YouTube. Então é uma parte muito importante de escrever o roteiro, de saber contar as histórias, né? Para atingir o público e buscar a emoção que a gente quer passar naquele momento da história. Isso tudo, essa equipe gigante que você está falando na equipe de cinema, né? Isso, E aí, só porque eu acho interessante a gente entender a equipe completa, que muitas vezes também são adequadas de acordo com cada projeto, mas para depois a gente entender a equipe de filmmaking. Quem é o filmmaker? Para ver as funções que as pessoas acabam tendo que conhecer para desenvolver. Sim. Então, na fotografia tem a equipe de câmera, tem toda a equipe, às vezes tem uma pessoa para fazer o gaffer, né, para fazer a iluminação, tem assistentes para montar toda a dinâmica de maquinária, que são montar aqueles equipamentos para fazer a movimentação, a equipe de elétrica, e a equipe, uma pessoa que é responsável por logar o material que chega para finalizar. Você grava durante o dia, finaliza um cartão, leva para essa pessoa para logar esse material, que é super importante, isso também para o filmmaker. E aí, saindo da equipe de câmera, a gente tem a equipe de áudio, que às vezes é uma pessoa só, às vezes são duas pessoas, que vai fazer a captação do áudio, às vezes tem um microfonista, às vezes tem um microfonista e um operador de áudio, então depende da configuração também. Temos a equipe de arte. A equipe de arte vai ser responsável de pensar, claro, né, tudo isso junto com a diretora, com o diretor, mas pensar também as cores do projeto, a paleta de cores, o cenário, como que vai ser cada ambiente. E aí também a equipe se abre, né? A gente tem produtor de objetos que vai buscar o objeto pertinente para aquela situação. Temos figurinistas, maquiadores e por aí vai. E, claro, essa seria a equipe da produção, e após tudo isso, o filme vai para a edição, né, para pós-produção, depois de ser captado. Às vezes também pode acontecer de, durante o processo, já ir para a edição. E aí, na edição, vai ser o editor de imagem, né, que vai montar esse projeto, o editor e a editora. Depois também de áudio, né, para ajustar o áudio, fazer toda a edição, e depois entra a pós-produção, que vai ser para fazer cor, para colocar alguma coisa de arte visual, pensar tudo isso. Então, isso é para fazer um produto de ficção, né, vamos falar, a equipe mais completa de ficção num longa-metragem, por exemplo. Longa-metragem é um filme de mais de 50 minutos ou uma hora, depende da onde está escrito. E aí, a equipe de filmmaking, o que é? São
aí depende da formação, mas muitas vezes ocorre do filmmaker fazer, claro, né, são produtos menores em tamanho, em minutagem, né, a gente não vai fazer um trabalho de 1h30, talvez até aconteça, mas normalmente são menores, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 30 segundos, e o filmmaker vai fazer, muitas vezes, sozinho ou sozinha, essas funções. Então, um cliente... Todas? Então, é claro, né, não precisa ser especialista em todas essas funções, né? Então, mas é bom saber para entender o processo. Então, o cliente chega com uma ideia, então pode ser de você desenvolver o roteiro da sua maneira, em tópicos, ou pensar em alguma outra forma de escrever, e de fato, depois, né, e filmar. Às vezes você pode estar sozinha, né, para fazer essa filmagem, então precisa operar a câmera, e depois, algumas vezes, fazer também captação de depoimentos, então conhecer um pouco também do aparelho de lapela, de microfone, então faz essas captações, e depois você edita o material. Então, o filmmaker acaba tendo um conhecimento mais amplo de algumas outras funções. Porque quando você começa a filmar, você vai falar, eu não achei muito interessante a luz que ficou naquilo. Então você começa a se aprofundar. Eu acho que talvez a história com essa narrativa não combinou com essa trilha. Então a gente começa a entender algumas nuances e a gente vai querendo aprofundar. Por exemplo, de arte. Aqui, para a gente fazer essa live, eu decidi colocar uma luz azul de fundo, que ela tá dando até um flick. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Eu decidi de colocar de cor essa camiseta amarela mais escura, colocar uma luz aqui um pouco na lateral, então a gente faz uma sombra, então a gente vai começando a reparar. Decidi deixar aqui a janela aberta, a gente vê lá fora uns prédios, apartamentos que compõem aí a luz para mim, obrigada, vizinhos. E então a gente começa a querer deixar as coisas um pouco mais interessantes. Nosso olhar vai afinando. Sim. E aí a gente vai conseguindo, conhecendo todas essas funções, fica mais fácil de aprofundar nessa pesquisa para melhorar o trabalho. Perfeito. E Thaisa, que conhecimentos você acha que são imprescindíveis para um filmmaker? Eu acho que saber sobre movimentos de câmera, claro, às vezes quem está começando começa a operar pelo celular, então entender de enquadramentos, qual é o enquadramento diz uma coisa, qual é o enquadramento diz outra coisa. Enquadramento, por exemplo, aqui eu estou num plano médio, se eu chegar pertinho aqui, peraí, eu estou num close, se eu me afasto, se eu filmo aqui a cidade, é um grande plano geral. Então, o que cada um desses enquadramentos, que histórias eles estão contando? Então, saber enquadramentos, movimentos de câmera, aí começar a saber operar o seu equipamento. Eu acho importante a gente começar a trabalhar com o equipamento que a gente tem antes de fazer um investimento, ou de repente começar a alocar em locadoras, uma câmera possível, para ir testando. E aí depois ir conhecendo um pouco mais de luz, conhecer também sobre narrativas de história, então aprender a contar as histórias que vai chegando para a gente, e outras formas de contar histórias e outras possibilidades, porque se eu falo, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, hoje está um dia frio, o dia estava frio e estava caindo uma chuva. Cada um pensou essa imagem de uma maneira. Então a gente tem inúmeras possibilidades de contar isso. Eu vou querer contar essa história em slow motion, né, que seria mais devagar, ou eu vou querer contar acelerado. Como eu vou querer contar talvez essa mesma história? Então também saber contar histórias, e nós sabemos, né, nós como seres humanos,
Uhum. Gostamos de contar histórias, contamos histórias na conversa com o outro, né, com nossos amigos, e então ir afinando também essa questão. Tô olhando aqui a minha colinha também. Acho também importante saber o básico de áudio. Às vezes pode ser só investir numa lapela para o som ficar melhor, porque o que a gente costuma dizer é que se a gente está vendo uma imagem, está vendo uma live, está vendo um vídeo, o que for, que a imagem não está muito legal, mas o som está, a gente aceita. Agora, se o som está incomodando muito, a gente já não quer mais ouvir, a gente passa para frente. Então, quando a gente pergunta no começo, vocês estão nos ouvindo? Vocês falam sim, falam, ai, que bom, então, meio Olha, caminho andado. nessas últimas semanas, quem esteve aqui nos eventos nas últimas semanas vai poder confirmar o que eu estou falando. A gente ouviu isso, acho que umas 2 vezes, a Ana Cláudia estava aqui, ó. A gente ouviu isso, acho que 2 vezes nas últimas semanas. De fato, é muito forte mesmo, né? Você não ouvir bem, vai dando uma irritação, né? Vai dando uma irritação e você fala, para que eu estou assistindo isso? Claro, né, que, sei lá, dentro de um trabalho autoral ou de um trabalho de vídeo, você possa querer estar com o áudio ruim dentro da história, Sim, né? Pode ter como essa recurso, possibilidade. Mas em outras condições é bom que o áudio esteja audível. legal. E também começando a trabalhar um pouco com edição. Talvez o começo pode ser através de redes sociais, né? Não sei se a gente pode falar o nome das redes sociais. Pode. Pode, por exemplo, no Instagram tem o Reels, então começar a brincar com isso, que já te entrega ali, e depois explorar outros aplicativos de edição, para ir entendendo, assim, o processo. Sim. A Lua está perguntando se a sua equipe é composta, em sua maioria, só por mulheres. Ai, que legal! Isso é uma questão, né, que a gente vem discutindo há um tempinho no audiovisual, sobre as equipes, né, principalmente de direção, as chefes de equipe, vamos colocar já no feminino, as chefes de equipe serem também comandadas por mulheres. Então, o que eu vejo hoje é que é muito mais, quando você começa a entrar na área, a gente tem contato, talvez de primeira, talvez agora já esteja mudando, mas talvez, sei lá, 3 anos antes, a gente tinha contato primeiro com os homens, para você fazer assistência. Então, se você precisasse de indicação, você ia falar com ele, então ia indicar os seus colegas. Eu acho que é super importante a gente também colocar mulheres, né, de dar esse incentivo. Então, o que eu comecei a fazer, tem um grupo de direção de fotografia de mulheres, e aí eu fui buscando por lá, chama DAFB, e tem um site e tudo mais. Então a gente consegue encontrar essas diversas funções da fotografia, né, nessas que eu comentei da equipe, encontrar. Então, através de lá, eu fui buscando equipe, conheci diversas mulheres, e já alguns trabalhos eu consegui formar a equipe majoritariamente de mulheres. Em algumas funções, às vezes, todas que eu entrei em contato já estavam trabalhando no tipo de áudio. Teve um trabalho que foi bem difícil de encontrá-las, porque ainda bem, né, elas estavam trabalhando. Mas é uma coisa a se pensar mesmo. Que então, demais, eu não conhecia. Estou colocando para eles, pro pessoal aqui no chat. DAFB, legal. É DAFB, né? DAFB, isso. Então, é uma plataforma que é justamente para isso, para ajudar a encontrar mais mulheres, né, nessas funções. Então, é uma plataforma, é um site, então é bem interessante. Demais. E buscando, conversando, usando as redes sociais, o WhatsApp, e conversando com pessoas para ir conhecendo outras mulheres, né? Sim. A Amanda colocou aqui, desculpa, em um grande grupo do Facebook de mulheres do audiovisual, e infelizmente ainda somos poucas. As minorias, como negras, trans, etc., são ainda
ainda menos. Espero que essa situação melhore com o tempo. Isso que eu ia comentar. Os DAFB, DAFB são mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, então é mais abrangente. E isso também legal. É uma coisa a levar em conta, as minorias, né? Sim, demais. Qual o nome o nome do grupo? Ela tá perguntando para Amanda. Thaisa, você trouxe umas coisinhas aqui para mostrar pra gente, não foi? Uns trechos de trabalho seus? Sim, eu acho que a gente poderia começar com esses trabalhos que eu desenvolvi na minha pós. Acho que a gente pode começar com o ficção, que é a Síndrome da Medusa. A gente vai ver o comecinho dele para entrando no clima. Tá bom, legal. Esse é um deles. Agora dá para me ouvir, né? Eu acho que a gente poderia ver também um trechinho do comecinho do Outside. Esse é um documentário sobre pessoas em situação de rua em Londres. Legal, fiquei curiosa agora para ver o outro inteiro. Vamos lá. Outside. I was in a relationship with a woman. We had 2 kids. We split up. The woman got the house because of the kids and that. I ended up back on the street because the council basically wouldn't rehouse me. And I've been trying to get housed ever since. Either they've lost their job or they can't afford to pay where they're staying, because this is it, the government are not supplying enough money and, everything for them. They're not getting enough. They're not getting enough. Yeah. Well, brought me to, I split up with my girlfriend many years ago and I left and I've been living on the streets now for 10 years. Yeah, lack of work, yes, and we got the young, for instance, people come over from... Para aqui. Que demais. E aí esse foi o outside, né, que traduzindo para o português significa do lado de fora.
que foi essa abordagem, né, falando das pessoas em situações de rua em Londres, né, que é uma questão que abrange, acho que, a maioria das capitais do mundo, né, e além das cidades, claro. E o pessoal aqui tá, ó, tem fãs aqui. O Robson disse aqui que tá falando Medusa, né, que é maravilhoso, que ele é fã desde que assistiu pela primeira vez, e eles estão pedindo os links. Então, vão estar no seu YouTube, né, no seu canal do YouTube depois, é isso? Isso, eu vou liberar que está como não listado, mas eu vou deixar como público, porque às vezes eu mando para festivais e precisa estar fora da internet. Mas eu vou, terminando aqui, eu já deixo público. E que bom que vocês ficaram curiosos. Legal. Bom, depois eu pego aqui depois o endereço do seu canal para colocar aqui para eles verem lá. Ah, legal. Que demais, dá muita vontade mesmo lá. O pessoal tá falando, não conheci as duas obras, mas amei e quero continuar vendo, eu também. Você vai mostrar mais algum agora, Thaís? Ou vou para acho que a gente pode seguir, Tá bom. A gente tem algumas perguntas aqui sobre a sua formação. Eu acho que eu já vou trazer essas perguntas antes da gente colocar aqui. Peraí. Aqui a pergunta da Camila. Você fazia o que antes de fazer a pós em cinema? Já era da área? Se não, como decidiu ir para o cinema? Tá, bem legal, Camila, sua pergunta. Eu sou formada em propaganda e marketing, e aí eu fui para Londres para aprender inglês, que era uma grande questão, todo mundo tinha que falar inglês e tudo mais, todos os seminários que eu ia, o pessoal comentava sobre isso, e eu tinha dificuldade para aprender, e fui para Londres para aprender inglês, e aí eu fiz a minha pós, depois de aprender, né, claro, eu fiz minha pós em marketing, e no meio da minha pós eu falei, putz, eu acho que não é muito bem isso que eu quero fazer da minha vida. Aí fiquei pensando o que eu gostaria de fazer e fui lembrar das aulas que eu mais gostava na faculdade. Que na faculdade a gente tinha, né, no cronograma de aulas, aulas de cinema e aulas de fotografia. E eu pensando a respeito, eu falei, nossa, era o que eu mais gostava. A gente dividia a sala, a sala devia ter, sei lá, 100 alunos, e aí dividia para fazer as aulas práticas. Eu ia assistir 3 vezes a mesma aula, eu ficava lá na aula de fotografia, na aula de cinema. A gente até seria interessante ver onde que está esse material, deve estar salvo em disquete, não sei. que a gente produziu. A gente produziu um filminho lá na aula de cinema. E aí eu falei, fui pesquisar pós em cinema, que antes de voltar para o Brasil, eu falei, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Aí eu pesquisei algumas pós-graduação e escolhi por essa, e foi super interessante, porque foi bem prática, né? Era uma pós-graduação prática, além de todas as aulas teóricas, então foi uma imersão. E claro, né, quando eu voltei para o Brasil, foi também meio complicado de não conhecer as pessoas por aqui. Então é interessante, é super importante o networking no nosso trabalho. E então eu tinha conhecido umas pessoas que eram brasileiros em Londres, então já me ajudou um pouco nos contatos, mas eram de outras cidades. Então foi conquistando, participando fazendo cursos e conhecendo outras pessoas da área de audiovisual, da área de cultura, participando de mostras para ir conhecendo as pessoas, né? Sim, eu acho que você já respondeu 2 outras perguntas aqui que tinham relacionadas a isso. A Roberta tinha perguntado como é que tinha sido a pós, como ela te ajudou no mercado. Então, entendo que foi pelo caráter prático mesmo, né? Que você já saiu com trabalhos, né? Isso, minha pós, esses trabalhos eu fiz em 2010, então já temos aí um tempinho, e foi uma grande imersão. Foi antes de tudo isso, de falar videomaker, filmmaker,
E como cada pessoa da turma não era um trabalho em grupo, a gente tinha que buscar tipo, na internet pessoas para formar a nossa equipe. Eu acabei também fazendo outras funções, então eu fiz roteiro nesses filmes, roteiro, direção, operei um pouco de câmera, mas tinha que localizar uma pessoa para fazer direção de câmera, os atores, né? E editei bastante. Então, de conseguir fazer essas áreas, eu acabei sabendo fazer coisas, né? Aprendendo essas funções que depois acabaram sendo chamadas de filmmaker. Sim, que legal. E a Isa tinha perguntado como foi entrar no mercado aqui depois de voltar de Londres, né? Como que foram feitos esses contatos? Então você disse que não foi fácil, né? Mas que Não, você tinha algumas pontes, né? Algumas pessoas lá e cá. Isso mas não conhecia ninguém em São Paulo. Então, logo que eu voltei, eu me inscrevi para participar de um curso que também a gente ia fazer um filme. Aí já conheci algumas pessoas. Uma delas, até hoje, a gente realiza trabalhos, cria projetos e tudo mais. Então, Legal. sentindo a vontade de ir conhecendo as pessoas, oferecendo o seu trabalho, né, com calma e tudo mais, para entrando. E claro, né, dá para também tentar em produtoras que estão realizando séries. A gente tem muita produção agora, né, com a pandemia as coisas estão um pouco diferentes, mas a gente tem muitas séries e trabalhos sendo realizados no Brasil, então talvez também oferecer em produtoras de audiovisual o trabalho de vocês, se for o caso de trabalhar em filmes. Se for o caso de trabalhar, né, com clientes no corporativo e tudo mais, criando projetos, muitas vezes realizando alguns projetos de maneira sem dinheiro, ou chamando um amigo que tem uma loja, para ir praticando, para criar um portfólio, porque daí a partir desse portfólio você consegue mostrar o seu trabalho para conseguir novos clientes. Sim, legal. E você faz, então, você tem tanto filmes autorais quanto corporativos, né, no seu portfólio, né? Você faz os dois ainda, os dois tipos, certo? Isso. Tá. E aí, como é que são as diferenças, Thaisa, de tudo? Disso que você estava falando de equipe mesmo, no fluxo de trabalho? São dois mundos completamente diferentes? Sim, eu acho que a gente poderia ver um videozinho que eu fiz para o Hotel Sheraton World Trade Center, que era de um quarto que tinha a decoração da Brigitte Bardot. Acho que a gente pode ver para a gente entender. Tá, ele é o que você me identificou para mim como Brigitte Bardot, né? Isso, Só confirmando. Vamos lá. Peraí. Que legal. Esse foi bem curtinho, cara, para ser 30 a 45 segundos. E aí a proposta era fazer um registro super aberta, né? Fazer um registro ali do quarto. Aí eu pensei, como que eu posso, só de um registro, que o registro é você ir lá, filmar e entregar, né? Como que eu posso contar uma história sobre isso? Aí, para desenvolver esse trabalho, eu pesquisei a Brigitte Bardot, eu pesquisei... eu não tinha tempo de ir no local antes, que isso é legal também, conhecer o local para explorar antes de filmar. Então eu fiquei pensando como que eu poderia mostrar esse local, e aí tinha um material de fotos na internet, e como que eu poderia apresentar o quarto
através com uma história sem sons, né? Então eu busquei essas imagens para formatar essa história. Então foi, sei lá, 2 dias preparando esse roteiro para ir lá filmar. Então eu fiz o roteiro, aí fui sozinha também fazer a captação. Demorei algumas horas, tinha muito detalhe no quarto, que era muito importante, né, para fazer o vídeo. E aí depois fiz a edição também, né, que foi buscar essa trilha, em cima da trilha montar o vídeo, né, fazer a edição em cima da trilha. Então, nesse formato, eu fui sem assistente, que eu gosto muito de, quando vai fazer alguns trabalhos, levar um assistente, né, uma assistente de câmera, junto comigo, para auxiliar, para a gente conseguir ficar focada mais no processo, né, na parte de criação em si. Mas algumas vezes não é possível, por questão mesmo de financeiras, né, o projeto a gente não consegue inserir outras pessoas. Então, esse foi realizado sozinha. Claro, a arte já estava toda entregue, né, no quarto, então não tinha esse pensar lá na hora. Então, nesse processo foi possível realizar sozinha o trabalho. Algumas vezes, quando eu estou formando as minhas equipes, depende muito do que cada produto, cada vídeo, cada produto audiovisual está pedindo. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto que precisa de 2 câmeras, às vezes eu posso operar uma e chamar uma pessoa para fazer outra. Mas se são mais de 2 câmeras, como já aconteceu, tipo 3 câmeras, aí ou um projeto maior, aí eu prefiro estar só na direção, acompanhando tudo o que está acontecendo, né, para poder visualizar o processo de filmagem ser feito na íntegra. Então, acompanhar com mais atenção o áudio, pedir para fazer algumas coisas de captação de som ambiente. Então, é possível estar focado só numa área, que também é bem mais... a gente consegue aprofundar mais naquilo e propor outras coisas quando a gente consegue ter mais pessoas na equipe. Sim. Esse vai estar no seu canal também, Thaisa? Que a Isa perguntou aqui se tem o link. Tá bom. Vai estar legal. lá. Esse já tá público. Esse já está público. Então depende. Eu vi que tinha uma pergunta perguntando de equipe. Então depende muito do projeto. Eu realizei agora um vídeo que foi para o YouTube do canal GNT, que a gente tinha na equipe completa 12 pessoas trabalhando. E que a gente foi fazer uma filmagem de um grafite no centro de São Paulo. Então a gente começa a pensar em outras coisas também. Então a gente vai estar no centro de São Paulo operando câmera, a gente precisa ter uma equipe de segurança. Então precisaria ter equipe de áudio, uma pessoa para fazer o drone. Então depende assim de como a gente quer formatar o projeto e o que o projeto também pede. Sim. A Jana pergunta se foi você que editou esse da Brigitte. Da Brigitte foi, eu fiz do começo ao fim. Legal. E, bom, Thaisa, e aí, só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, a gente já falou um pouquinho do assunto de como, né, como você se sente sendo mulher no audiovisual, né? Você tem rolado bem ou você fica sendo lembrada disso, né? Sempre, enfim, como é que é isso? Você encontra entraves ainda? Você acha que a situação já está bem melhor? Eu acredito que com as conversas que a gente vem tendo pelos anos, as conversas, o YouTube mesmo, a internet, o assunto, né, sobre o machismo, sobre a homofobia, sobre o racismo, acaba sendo discutido e a gente entende algumas coisas que antes, né, a gente só ignorava. Hoje a gente já consegue dar um nome, né, ao machismo, por exemplo, e não deixar mais passar batido. Então eu acho que as coisas estão se transformando, sim. Eu acho bem positivo. É claro que sempre a gente vai lidar com pessoas, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com a sociedade, então pode acontecer, mas eu acho que cada vez mais a gente lendo, pesquisando, a gente vai ficando mais preparada para poder responder, saber o que dizer, né?
O outro lado também que eu acho importante é a referência. A gente ter essa nossa conversa aqui, esses 3 dias que a gente vai ter de mulheres na direção, de repente alguma mulher, alguma menina olhou e falou: ai, não, nossa, não sabia que eu poderia fazer isso. Total. Então, eu acho que a gente vê, assistir, buscar filmes que são feitos por mulheres, que muitas vezes estão escondidos, a gente tem que buscar, ler onde que está isso, né? Porque muitas foram apagadas, não só nas artes, mas em diversas áreas, foram apagadas pelas histórias, ou tinham que usar nomes masculinos, né? Como a gente sabe de diversas mulheres, né, que foram apagadas. Então, eu acho que é importante também a gente pesquisar e localizar onde estão essas mulheres na direção de fotografia, filmmaker, para conhecer outras formas de se fazer. Sim, legal. Vi que a Giovana tinha perguntado aqui também como você lida com o machismo, né, sendo uma filmmaker, mas então é isso, né, tentando também trazer essa referência, né, de realizar super trabalhos, né, enfim, né, e não deixando as coisas passarem batido, né, como você falou também, né, super importante. Isso, de perceber, né, se você se sentiu incomodado em alguma coisa, perceber isso, porque para não deixar passar batido e falar, não, eu não me senti confortável, e perceber qual é o momento que você, ou para quem você pode falar aquilo, ou, né, e deixando, se é para alguém não ficar confortável, é quem cometeu o machismo e não nós, né? Isso. Bom, Thaisa, acho que agora estão chegando mais ou menos no meio do evento, vou deixar você tomar uma aguinha, vou falar com eles um pouquinho mais aqui do nosso curso de filmmaking, tá bom? E aí, daqui a pouco você volta, que a gente tem mais perguntas. Tá certo. Bom, gente, até já. Então, para quem chegou aqui com o webinar já começado, estamos hoje aqui com a Thaisa Valadão, diretora, filmmaker, desvendando para a gente um mundo de possibilidades criativas no audiovisual. Bom, eu quero saber primeiro como é que vocês estão se sentindo agora, depois dessa... Ô, Isa, a gente deve ir até umas 20h30, 20h45, tá bom? Que eu vi que a Isa perguntou aqui. Então, eu quero saber como vocês estão se sentindo agora. Eu vou colocar para vocês aqui no chat um link para saber quais são suas sensações, sentimentos, e vocês podem ir preenchendo aí aos poucos, daqui a pouco a gente vai ver esse resultado juntos aqui, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Enquanto não sai o resultado da resposta de vocês, eu vou contar um pouquinho mais para vocês aqui sobre o audiovisual. Vamos lá. Olha isso aí, o mercado continua crescendo, profissionais criativos, flexíveis e versáteis estão sendo cada vez mais requisitados. Dá uma olhada no número de vagas no LinkedIn de hoje. Uma busca rápida aqui para audiovisual no Brasil gerou aqui mais de 400 oportunidades para profissionais de todos os níveis, sem falar nas oportunidades de trabalhos que podem chegar através do tão importante networking também, né, gente? São vagas que às vezes nem são anunciadas. Então, se você quer se preparar para uma dessas vagas, faça o curso de filmmaking da EBAC. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre ele aqui. No curso, só um pouquinho aqui. No curso, você vai entender como tirar uma ideia do papel com os recursos que você tem em casa, colocando a sua criatividade em prática com a ajuda de conceitos básicos da produção audiovisual. Você também vai aprender a planejar suas produções e fazer orçamentos que tornem o seu projeto viável. Você vai ganhar autonomia e segurança para contar histórias que tenham a sua voz em projetos profissionais de qualidade. E você vai se capacitar para trabalhar com publicidade ou mostrar para o mundo os seus vídeos autorais. Além da materialização de uma ideia, parte do conceito aplicado no curso é aprender a divulgar o que você é capaz de fazer. Então, você vai conhecer técnicas de divulgação do seu conteúdo nas mais diversas plataformas. Ao longo do curso, vocês têm acesso aqui a 12 módulos nessas 4 partes do curso e vocês vão acompanhando mais de 30 videoaulas com conceitos básicos para a produção de um conteúdo audiovisual autoral de qualidade que possa ser apresentado para clientes, empresas e fortalecer seu portfólio. Todas essas aulas foram desenvolvidas e filmadas
pela dupla de diretores irmãos Meirelles, que atuam na publicidade, dirigindo campanhas para algumas das maiores marcas do mundo, como Coca-Cola, Nestlé, Converse e Ambev. Dentre tantas produções incríveis, eles são os realizadores do projeto Burn That Ad para o Burger King, que recebeu 9 leões no Festival Cannes Lions, e do curta-metragem Murayama, que foi publicado em algumas das principais plataformas do audiovisual. O filme Late Night Stores, que dirigiram também para o Burger King, foi recentemente escolhido como Ad of the Week e Best of the Month no conceituado site shots.net. Como é que vai ser a rotina de estudos desse curso, gente? Você acompanha as aulas pelo computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício, sempre no seu tempo e disponibilidade, tendo até 2 anos para completar todo o curso a partir da data de matrícula. Você vai desenvolver várias atividades e recebe feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos. E ao final do curso, você terá desenvolvido um filme autoral pronto para incluir no seu portfólio e ser apresentado para produtoras ou futuros clientes. Então, como eu tinha falado no começo, como a Thaisa falou aqui, é um curso com uma abordagem super prática mesmo. Então, você realiza coisas durante o curso e já sai com um trabalho pronto para colocar no seu portfólio, tá? Além das aulas e de todo esse suporte que oferecemos, estamos estruturando um incrível centro de carreiras que vai te ajudar a escrever seu currículo, preparar seu portfólio e se sentir seguro para a sua próxima entrevista de trabalho. Nossos recrutadores vão te ajudar com cada detalhe para você conseguir o seu próximo emprego. Então, gente, quem está aqui hoje pode ter acesso a tudo isso pagando apenas 40% do valor total do curso de Filmmaking da EBAC. Um curso de mais de R$ 3.600 por apenas R$ 1.460. Se a grana estiver apertada, você tem também a possibilidade de parcelar esse valor em 12 vezes de R$ 121. Então, aproveita agora essa oportunidade única, clica aqui no botãozinho vermelho que está aqui nessa faixa verde. Podem ficar tranquilos, vocês não vão se matricular automaticamente no curso ao clicar nesse botão, tá bom? Vocês ainda vão ter a oportunidade de conversar com uma pessoa da EBAC, vocês vão iniciar a conversa com uma pessoa da EBAC, vão poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse curso, sobre outros cursos da EBAC antes de tomar uma decisão, tá bom? Mas cliquem agora aí, porque o desconto é exclusivo para quem está participando aqui hoje e ele tem duração limitada, tá? Bom, vamos lá. Além disso, eu falei que tinha outras vantagens, né? Então, a segunda vantagem aqui para vocês que estão participando hoje é que, além desse desconto no curso de Filmmaking, a gente te dá também um curso bônus sem nenhum custo adicional, o Adobe Premiere Pro, ideal para quem quer usar o Premiere Pro como ferramenta de trabalho e editar vídeos com qualidade profissional. E, além disso, um brinde aqui para turbinar a sua carreira, 1 mês de curso de inglês na faixa oferecido pela EF English Live. São 16 níveis diferentes para você turbinar seu inglês, que é uma ferramenta muito essencial para essa carreira, principalmente para quem quer participar de equipes e projetos internacionais. Bom, vamos ver aqui o que vocês colocaram aqui das sensações. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Como você está se sentindo? Interessada, esperançosa, feliz, empolgada, animada? Essas palavras que vêm maiores, gente, é o que mais pessoas digitaram aqui, tá? Curiosa, energizada, maravilhada, representada, que maravilha, confiante, ótimo portfólio, criativa, empolgada, feliz pelo conhecimento, instigada, inspirada, apaixonada, aliviada, sendo estudante de cinema, amando, mulher e protagonista. Estou entendendo o que realmente quero e amo. Perfeito, era isso mesmo, Thaisa. Você está vendo aí? Está acompanhando, vendo como é que você deixou o pessoal aqui? Pode voltar para cá para dividir aqui o palco comigo. Que legal, gente, é isso aí mesmo. A ideia era deixar vocês cheios de adjetivos positivos, assim, que bom que estamos conseguindo isso, né, Thaisa? Sim, fiquei feliz aí de ver o jogo de palavras. Isso aí. A Kelly pergunta se o webinar ficará salvo. Sim, todos os nossos webinars ficam salvos. Já vou colocar o link aqui, tá bom? E ele fica no canal da EBAC Online. Aí eu vou passar um link para vocês onde já vão estar as 3 lives, a de hoje, de manhã e de quinta, tá?
Nós não disponibilizamos certificado, gente, para os webinars, tá? Só para os workshops. Então, quando o evento chamar o workshop, aí sim, ele tem certificado, tá bom? E aí, Thaisa, vamos lá? Vamos. Perguntas aqui. Lembrando, gente, quando a pergunta for para a Thaisa, clique no ponto de interrogação antes de digitar, como vocês estão fazendo aí, tá bom? Bom, Thaisa, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a pesquisa. Já vi que tem perguntas aqui nesse sentido também, pesquisa e seleção de ideias, né? Como é que você faz? Por onde que você começa? Então, o processo de pesquisa, de referências e tudo mais, é uma questão que precisa estar sempre presente, né? E a pesquisa está em afinando nosso olhar, observando, para que possa ser possível buscar novas ideias, ajudar no nosso processo criativo das diversas áreas, né? Tanto de narrativas, como da direção de fotografia, da edição. Então, quando, por exemplo, nesse da Brigitte Bardot, a ideia foi... O briefing que veio foi só apenas um registro. Aí eu pensei, como que eu posso contar uma história para ficar um vídeo mais diferente, né? Mais com uma cara de cinema. E aí eu cheguei a essa conclusão. E essa conclusão não, esse produto, né? Essa edição final. Então, a pesquisa pode ser através dos meios mais óbvios, né, que seria assistindo vídeos, assistindo filmes, né, para ir observando, mas podem ser também através de outras formas. Pode ser através de obras de arte, por exemplo. Eu trouxe até aqui o material para vocês. A ideia do Outside veio que na faculdade o professor me falou para a gente ir para um museu, que foi o National Gallery, e o museu estava em greve quando a gente foi lá, então só tinha uma parte aberta, que era normalmente a parte que eu não ia. Eu visitava as outras áreas. E aí a gente chegou lá, estava em greve, só tinha uma área aberta, eu falei, deixa eu entrar. E eu comecei, né, os outros alunos, a observar as obras para ter ideia para fazer o nosso curta. E aí eu cheguei, vou trazer aqui um caderninho que a gente fez, que é um caderno de viagem, que se chama, né, que são os processos de feitura de um filme, mas vocês podem fazer um caderno para ir anotando as ideias, ou uma pastinha no computador, alguma coisa. Bom, e aí foi com essa obra aqui, não sei se vai conseguir ver direitinho. Tá dando para ver? Tá. Deu. Tem um pouquinho de reflexo, mas deu. Tá. Mas depois você pode pesquisar, que é o Tributo ao Dinheiro, isso. O Tributo ao Dinheiro de Tiziano, que é 1560 a 1568, né? Quando foi feita essa obra. Então eu olhei a imagem e pensei em fazer era para fazer uma obra documental, né? E aí me veio essa questão de falar sobre pessoas em situação de rua. Mas, claro, né, os outros alunos encontraram tantas possibilidades em tantas outras obras. E, através das minhas referências anteriores, que os assuntos sociais, políticos, sempre foram muito importantes para mim, quando eu olhei essa imagem, me veio fazer sobre pessoas em situação de rua, né, abordar esse tema que também está presente em Londres, como eu já tinha colocado. E aí, então, ali iniciou a pesquisa. A partir dali foi pensar, em conversa com os professores, como que eu ia trabalhar essa questão. E aí, eu acho que no comecinho do filme, eu até esperei um pouquinho mais para a gente conseguir ver, que foi... a gente fez colhemos alguns depoimentos com a população que não está nessa situação e as pessoas que estão. E a escolha foi não mostrar as pessoas em situação de rua, não mostrar o rostinho delas, né? Não filmar. A gente optou por fazer a captação do áudio apenas e depois colocar imagens em primeira pessoa. Então é uma câmera
no começo, né, a câmera está uma câmera na mão, que seria uma pessoa andando, então a gente optou por seguir essa linha para fazer o filme, o que depois se mostrou uma escolha muito feliz, porque diversos deles comentaram que não aceitariam ter uma câmera filmando naquela situação que eles se encontravam. Falar, minha família não me vê há 10 anos, não quero que me vejam assim. Claro, sim. Então foi um pensar, claro, né, o documentário também sempre aborda questões éticas que a gente tem que entender até onde pode chegar isso. Então foi pensado dessa escolha. Então quando a gente usa a câmera em primeira pessoa, a gente se coloca na câmera, né? Então é o nosso olhar passando pela câmera. Então era para também trazer um pouco de se sentir naquela posição. E a ideia de que pode acontecer com qualquer pessoa se você não tem quem possa te acolher. Então, o processo sai de uma coisa que é uma vivência, que depois pensando, eu falei, nossa, em trabalhos de escola eu já abordava esse tema. Então, tudo que a gente tem fora do âmbito da cultura, o que a gente observa, o que nos chama a atenção no nosso dia a dia, sei lá, pode ser mangá, mas pode ser uma conversa que você ouviu e ficou na sua cabeça. Tudo isso ajuda no nosso processo criativo. E tudo isso tá com a gente só tem que lembrar de onde veio isso. Então, às vezes, o que eu faço, até retornar a fazer isso, é andar com um caderninho, e eu ando de ônibus, de metrô, e anotando conversas aleatórias, meio de bisbilhotando a vida dos outros, né, mais ou menos, né, que não tem muita individualidade, né, no ônibus e metrôs lotados. Então, de observar o que as pessoas estavam falando, porque a partir dali dá para sair, por exemplo, uma ideia de ficção ou uma ideia de uma publicidade. Aí, e a construção também das ideias de um roteiro, agora já indo mais para o texto, também é complexo. Por exemplo, no Medusa, o processo de criação, eu acho que demorou, não sei, e era super intenso, né? Tinha muitas aulas por semana, então eu acho que demorou, sei lá, uns 2 meses para sair o produto que foi para a filmagem, né? O roteiro que foi para a filmagem. De um trabalho muito intenso, de muitas conversas com diversas pessoas para ir afinando, afinal era meu primeiro roteiro que estava sendo escrito. E aí, quando a gente vai também para o mundo do filmmaker, a gente entra numa outra questão, que é entender, né, quando a gente está trabalhando com clientes corporativos, entender o problema desse cliente, ou o porquê que ele está vindo para você, qual é a ideia que ele tem inicialmente, qual o briefing que ele está te trazendo, para que você possa criar em cima disso. E pensar a possibilidade de fazer de uma maneira que entregue um resultado que se adeque ao que ele precisa. Sim. Legal. A Jana perguntou aqui justamente como você organiza essas referências em uma obra coesa ou roteiro. Deve ser tarefa complexa mesmo, né? Não, é super complexo. É um trabalho assim que leva muito tempo para a gente. Esse foi o tempo de escrever um roteiro de um curta que tem 8 minutos. Então, é um trabalho que leva-se tempo. Eu acredito que a gente precise também conversar com outras pessoas, roteiristas, ou troca com outras pessoas que são do meio da literatura, que trabalham até com livros, que é uma outra forma de escrever o romance, né, do que escrever o cinema, que a gente escreve com imagens. Então, eu acho que é importante essas trocas para ir percebendo quando que você está feliz com o trabalho final, para também mandar, porque a gente também fala outra coisa, que se a gente não mandar, a gente nunca termina uma obra. Por exemplo, eu olho esses materiais que eu fiz, eu falo, nossa, eu faria várias coisas diferentes. E assim, a gente sempre vai querer fazer diferente. Mas o material está entregue da maneira que precisou, e foi entregue. Sim, saber a hora de parar não deve ser fácil mesmo, né? A Jana falou aqui também. Mas tem que parar. Trabalho até você ficar ok e segue a vida também. Não...
No próximo, Isso você aí. busca anotar o que você faria diferente para ir melhorando dentro do que você julga, né? Sim. E você tem um exemplo prático aí para mostrar para a gente, para falar dessa coisa da transformação do brief do cliente no mundo corporativo, por exemplo, para a ideia, para a sua ideia, Sim, né? eu trouxe um trabalho que foi para uma empresa que é Ramusa. Eles fazem balanças. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu vou precisar colocar o meu carregador aqui. Vocês verificam se o áudio vai ficar ruim, por favor? Vou Tá precisar bom, vai lá. tirar o fone. Fica à vontade. E aí, hein, gente? É muita coisa, é muito complexo esse negócio de ser filmmaker. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo, gente? Muito pior. Ana Cláudia disse que sim. Para mim tá um pouquinho mais baixo, mas eu tô ouvindo. E a Mariana falou que tá baixo também. Oi? Vou ficar mais próxima do microfone e falar um pouco mais alto, porque daí fica mais fácil de vocês me ouvirem. Legal. Caiu uma questão, né? A gente, com esse celular, que o fone de ouvido é a mesma saída do carregador. Fica um equipamento para ser resolvido. Então, eu estava falando... Então, eu vou falar mais alto também, tá? Qualquer coisa vocês comentem aqui, eu verifico também as mensagens. Então, para esse trabalho da Ramusa, a ideia era 72 anos da empresa e eles queriam fazer um vídeo institucional que emocionava. E eu comecei a trabalhar com algumas ideias. A gente tem que saber também que as primeiras ideias, às vezes, não são as melhores. Então, eu pensei em algumas possibilidades. O cliente falou, não, ainda não é isso. E eu comecei a desenvolver o que poderia ser. Então, o processo de roteiro levou mais um tempo. Eu fui buscar referências em diversas plataformas visual e então eu comecei a assistir os vídeos de Cannes, né, de publicidade. Comecei a assistir algumas coisas e no meio dessa pesquisa você observa algumas coisas que muitas vezes você vai fazer, o que sai dali depois se transforma tanto, mas pode ser o seu ponto de partida. Então, em algum desses materiais, foi o meu ponto de partida, que foi para realizar esse vídeo. Acho que a gente pode ver um pedacinho dele. Era abril de 1945. O mundo estava por finalizar uma grande guerra e, no meio de todo o caos, da escassez e dos problemas como consequência dessa guerra, duas pessoas do bairro do Bexiga, em São Paulo, buscavam equilíbrio. Seus nomes: Antônio Ramaciato e Eduardo Souza. A solução veio da união de uma técnica milenar com suas ideias inovadoras. Me batizaram a partir de seus nomes. Nasci com o nome de Ramusa, produzindo balanças que transformariam o mercado com precisão e talento. Símbolo da justiça, a balança carrega como significado organizar e equilibrar o caos do mundo. Na década de 70, sob a direção de Luiz Gonçalves de Melo, passei a ter Esse é só o início, né, do vídeo. Então, como foi o processo de pesquisa? A partir desse vídeo, que eu não vou me lembrar qual foi, que eu assisti diversos, foi o ponto de partida para ter a ideia. E aí eu comecei a escrever o que eu queria falar. Eu falei, então, eu acho muito emblemática a empresa ter nascido no Brasil no final da guerra. Então, eu trouxe esse momento, né, 1945, e a partir daí eu tinha o começo e o fim do vídeo, que eu pensei como que eu poderia fazer, faltava todo o meio. E aí, para fazer esse meio, eu fui conversar com o dono da empresa, marquei de fazer uma entrevista com ele, que levou, sei lá, 2 horas e meia. Eu fiz a captação da entrevista
e levantando diversas questões. Eu pensei em perguntas do que poderia contar essa história. E aí, nessa entrevista, do que ele foi comentando também, foi o que vou a conduzir esse vídeo institucional, né, do começo, meio e fim, até chegar nos dias de hoje, né, foi entregue, acho que em 2017, esse vídeo, se eu não me engano. Então, foi esse processo de pesquisa. Então, foi pesquisa de imagens, pesquisa sobre a balança, né, sobre o produto, pesquisa com o dono da empresa sobre a história, e formas também de pensar como que eu poderia, em alguns momentos dessa locução, chegar nesse resultado. Então, essas balanças, pesando, tudo isso foi pensado antes. Então, eu escrevi a locução e depois, mais no formato de roteiro de televisão, né? Então, tinha a locução e do lado o que eu ia compor com imagens. Aí eu também já tinha feito uma visita à empresa para entender também o processo dos produtos, né, dentro da indústria, na parte da indústria, onde começava, o que tinha também de elementos. Então, eu acho esse começo do vídeo bem forte também, chama atenção. E aí, a trilha sonora, normalmente, eu pensei em algumas opções, e o cliente também precisa aprovar, então eles queriam uma que fosse emocionante. E a locução também é um outro trabalho, né, que você pesquisa vozes para oferecer para o cliente, ele verifica aquela que se assemelha melhor com o que ele deseja, e aí foi escolhida essa voz. E aí é legal de colocar vozes masculinas e femininas. Até inicialmente a gente tinha pensado numa voz feminina para esse trabalho, e aí no final acabou entrando essa voz que tinha essa entonação, né? Então, todo esse processo para conseguir realizar esse vídeo institucional que contasse a história de uma maneira diferente. Sim, legal. Nesse trabalho, então, que eu contratei foi, como eu estava focado no roteiro e na direção, eu chamei um parceiro para fazer direção de fotografia e depois também esse locutor e também, né, trilhas sonoras que a gente compra em banco de trilhas. Thaís, eu vou só pedir aqui uma licencinha para perguntar para eles se o nosso volume está mais igual aqui, que eles falaram que estava muito diferente meu volume do seu. Eu tentei baixar o meu. Será que melhorou? Digam aí para mim, gente, por favor, para ficar mais gostoso aí para vocês. O meu tá bem alto, tá? Deixa eu tentar, vou tentar diminuir mais um pouquinho aqui. Peraí. E aí, gente, fez alguma diferença? Melhorou? Levei. Quem falou que levou? Demais, até. A pessoa falou que até levou um susto quando eu falei. Ai, que dó. Desculpa, gente. Às vezes acontece, né? Aqui. Opa. Bom, vamos lá. Acredito que ter colocado no meio termo. Aumentou de novo. Ai, ai, ai. Jurem? Juram? Jurem. Agora vocês estão. Não, vamos assim mesmo. Tá bom. Vamos lá. Vou tentar falar mais baixo, hein? Legal, Thaís. Eu vou trazer umas perguntas aqui, que a gente tem bastante perguntas, tá? E a gente já está mais próxima, né, do fim do evento aqui. Vamos ver aqui a pergunta da Jana. Aqui no Brasil é comum ter uma mentoria como assistente por um tempo, como lá fora? Uma mentoria? Como assim? Eu acho que ela estava falando de... Jana, se você puder completar para a gente, mas eu acho que ela estava falando das pessoas, tipo um estagiário, será? Vamos ver. A Jana pode complementar aqui para a gente. Temos algumas perguntas sobre esse aspecto internacional, sabe? Se você quiser, enquanto a Jana responde para a gente, Thaisa, falar assim, das principais diferenças, né, que você vê do estudar cinema, do fazer cinema aqui e fora. A minha escolha de estudar cinema
fora foi que lá na época eu tinha essa pós-graduação e eu queria voltar já para o Brasil com essa formação. Então, a minha escolha foi mais nesse sentido. Foi super interessante, mas eu acho que hoje, né, já tem também, acredito, né, que tem escolas também oferecendo pós-graduação como uma forma de inserção, cursos mais práticos, né? Mas eu acho que talvez o que fica difícil para eu comparar, né? O que eu conheço é o que eu pesquisei já dos conteúdos programáticos dos cursos de audiovisual da USP, por aí vai. Talvez, e o meu curso foi um curso de 1 ano, era muitas horas, mas foi um curso de 1 ano, né, de pós. Então, talvez num curso de graduação fale-se muito mais sobre as partes teóricas, muito mais sobre cinema brasileiro, né, que daí foi uma pesquisa e um estudo que eu fiz individualmente, né? Então, talvez, não sei, talvez algumas escolas ofereçam mais possibilidade de equipamentos do que outras também, né, para você operar na prática. Então, eu acredito que é importante olhar o conteúdo programático, conhecer quem são os professores das instituições aqui, das instituições fora do Brasil, né, que também tem diversos locais fora do Brasil que oferecem bolsas de estudo. Então, se esse é o interesse de estudar fora do Brasil, é pesquisar também essas formas de chegar lá. Que na época eu já estava lá também, a internet era outro momento, né? Então, hoje a gente já consegue acesso mais fácil sobre onde estão os cursos, entender, entrar em contato também facilitou. Então, acho que caso tenha interesse de pesquisar o conteúdo programático, os professores, a parte prática, a parte teórica, para ver o que melhor você escolheria, né, para realizar. Sim, a Jana terminou de responder, que tinha perguntado de mentoria, ela complementou aqui para a gente, ó, ter um mentor como na edição, que o pessoal trabalha como logger, depois assistente de edição, trabalhando junto com o editor, cortando uma cena ou outra, e ele meio que dando uns toques. Que ela disse aqui que no caso dela, no curso de graduação, era mais do it yourself, não tinha um processo de mentoria por parte dos professores ou seniors, né? Certo. Dentro da edição, a gente tem essas escalas, por exemplo, na equipe de câmera, a gente tem essas escalas de trabalho. Na equipe, até você chegar, se for uma escolha, ser diretora de fotografia. Então, você entra como estagiário, aí você ali as funções, depois sobe para segunda assistente, ou pode ser fazer vídeo assist, que são aquelas telinhas, né, que o diretor fica acompanhando. Então, pode ser aprender a fazer vídeo assist. E aí você vai subindo dentro da prática mesmo. Claro que tem locais que oferecem cursos específicos, né? Então, depois você vai ser assistente, segundo assistente, primeiro assistente, entendendo também quais as diferenças, né, de cada função do audiovisual. O segundo assistente vai fazer foco, para ir esses conhecimentos aos poucos, né? Então, talvez seja fazer o máximo de estágio possível. Eu acho que se você está na graduação, tem que estar diversas áreas. Na edição, acredito que também você conseguir produtoras fazer estágio e falando, não, eu quero aprender, e que as pessoas, acredito que super entendam esse andar das funções, né? Não, quero ver agora como que é a arte. Então, procurar estágio mesmo, ou assim, para entender as equipes. Thaisa, tá dando uma cortada. Oi? Tá dando umas cortadinhas no seu áudio aqui. Quer testar de novo? Será que você já carregou um pouquinho aí para a gente testar, voltar com o fone mais um pouquinho? Tá, só um minutinho. Não. Tá bom. Testar. Isso aí, gente. Estamos chegando aqui no momento final do evento, mas ainda temos mais umas perguntinhas para a Thaisa.
E fiquem aqui comigo, porque ainda tem um presentinho para quem fica até o fim, vocês lembram, né? E os recadinhos finais também. Vou colocar aqui para vocês de novo o link, tá? Essa live, as 3 lives da maratona vão ficar gravadas no canal da EBAC Online no YouTube. Acessem, indiquem para os amigos que vocês sabem que queriam ver e não puderam. Lembrem que hoje vocês têm, quem está aqui hoje tem esse desconto de 60% no curso de Filmmaking da EBAC. Vou colocar o link aqui da página do curso para vocês conhecerem mais. E quem quiser saber mais sobre o curso, clicar nesse botãozinho vermelhinho aqui da faixa verde, tá bom? Vocês vão iniciar uma conversa com a equipe da EBAC e poder aprofundar um pouco disso tudo que a Thaisa está falando aqui. Vamos lá, Thaisa. Tentar mais um pouquinho com fone. Tá. Voltando agora com o fone, vou até aqui um lacinho. Então, eu acho que é isso, a gente buscar entrar nas equipes como estagiária, procurar em produtoras maiores, se for o interesse de trabalhar em séries, em filmes. Sempre precisa de estagiário, e para entendendo as equipes, o processo de se filmar, o processo de edição. Mentoria, eu não sei assim, se tem uma coisa mais específica para cada área. Caiu uma ideia. Sim. A Isa perguntou se você não teve vontade de ficar morando, trabalhando em Londres, nos Estados Unidos. Todo mundo pergunta isso, sempre me perguntou, mas era uma questão mesmo burocrática de visto. Então, às vezes a gente não tem essa escolha, né? Tá bom. Vamos lá. A Isa pergunta aqui, você acha que eu deveria investir em um canal no YouTube ou no Instagram como marketing do meu trabalho? Atualmente trabalho com cinema no Rio de Janeiro e São Paulo, vou para Nova York em agosto. Gostaria de saber sua opinião. Então, sobre a divulgação do trabalho, né? Eu acho super importante, muito válido a gente divulgar o trabalho no Instagram, procurar fazer vídeos no YouTube, porque quanto mais a gente vai se acostumando também a falar com uma tela, né? Falar com uma câmera, ajuda também depois para dirigir pessoas. Se você vai produzir um vídeo para o YouTube, você vai ter um grande aprendizado sobre tudo isso. Mesmo que você fale, não gostei tanto desse vídeo, poste, vai divulgando o que você vai tá fazendo, o seu processo também de aprendizado é super válido. Apoio bastante, filme aí a sua viagem, o que foi possível filmar. Se você for filmar com celular também, deixe um espaço suficiente para conseguir fazer essa captação da viagem. Mas explore sim, aproveite aí que a gente tem as redes sociais como uma forma de divulgação, super importante. Me traz bastante resultados também. Thaisa, a Maria Fernanda pergunta se você acha que existem alguns fatores essenciais na edição, algumas direções a serem tomadas, detalhes que a gente deve focar. Então, falando de edição, né? Sim, na edição a gente tem que aprender, estudar também bastante, porque às vezes é um leve, a gente fala J-cut ou L-cut, né? Que por exemplo, se você está editando um depoimento, às vezes você começar com áudio antes da imagem entrar, isso faz uma grande diferença, porque daí você começa com o áudio antes de começar com a imagem. E depende, às vezes, se você está gravando uma conversa entre duas pessoas, né, se você está com 2 câmeras, às vezes é mais interessante a pessoa que está ouvindo do que está falando. Então, de observar algumas coisas e perceber o que você quer contar com aquela edição que você está fazendo. Por exemplo, nesse trechinho que a gente viu da Medusa, a ideia era passar uma confusão mental ali no começo. Então, a gente tem uma imagem que está em visão dupla, que depois se encontra, uma pessoa que está meio perdida, e a edição deu todo um ritmo para essa filmagem. Depois tem uma cena mais para frente que ela mergulha, assim, foi totalmente, claro, a filmagem, mas a edição que deu o tom.
Nesse do Outside, que a gente tem muitos diálogos, foi usado muito esse J Cutwell. J porque parece um J, né? Ou L, se você usou o contrário. Isso, entender quando a gente está montando, a gente está contando uma história, então saber que história você quer contar. Sim. E tem um livro que eu recomendo. Pode recomendar um livro para edição? Pode. Sim, claro. Um livro super curtinho que chama Num Piscar de Olhos, que fala sobre diversas questões de edição. Livro Num Piscar de Olhos, hein, gente? Indicação para edição. Legal. A Jana conhece. Nossa, esse livro é fantástico. Que legal. Legal. Bom, vamos lá, vamos para as últimas perguntas, hein? A Catarina pergunta: quão importante é o network? Dá para conseguir jobs começando do zero? Sim, dá para conseguir jobs começando do zero, porque na verdade todo mundo começa do zero, né? Então, o network é uma coisa que também dá para ser desenvolvida, que tem muitas pessoas que falam, eu sou tímida. Então, a gente hoje com o YouTube também consegue pesquisar algumas coisas sobre oratória, para saber como chegar. Saber como chegar nas pessoas para conversar. Então, em vez de chegar e já mandar um assunto, por exemplo, se você está conversando virtualmente com a pessoa, falar: oi, tudo bem, meu nome é tal, assisti sua live, se for o caso. Eu fiquei com essa dúvida. Então, a gente ser mais... conversar, né? Entender também que o mundo virtual é uma conversa entre pessoas, e aos poucos apresentando o seu trabalho de uma maneira também que não fique um pouco chata, né, para quem está recebendo, porque às vezes está conversando com pessoas que vão estar recebendo muitas das mesmas coisas, mas e aos poucos, assim, conversando, conhecendo aquela pessoa, e ser uma troca. Sim. A coisa do networking também, né, Thaís, é super importante, porque quando a gente trabalha com alguém que a gente gosta, que é fácil de trabalhar também, é natural, né, que a gente queira também continuar trabalhando, né, então acho que também a postura, né, profissional é super importante também, né, para que a gente continue sendo chamado por essa rede que a gente conquistar, né. E sempre entender que você está fazendo um trabalho, de manter a postura, né, cuidado com as coisas que você fala, que é muito importante estar com uma energia legal, assim, energia no sentido de estar todo mundo bem, trabalhando, então, de manter esse momento que pode ser muito divertido também de trabalho. Sim, totalmente. E a Lalesca pergunta: com o surgimento da internet, você acredita que o cinema pode acabar ficando mais democrático ou a burocracia vai continuar? Sim, eu acho a internet e também as câmeras DSLR, né, que quando começaram, trouxeram outras formas de se fazer as coisas. Então, com redes sociais como o YouTube, o Vimeo e talvez outras aí, a gente consegue apresentar um trabalho, já vi, e ser extremamente criativos, né? Eu tenho um colega que ele fez trabalho com stories, fez um filme com stories, então as possibilidades vão se ampliando, os filmes podem chegar, eu tenho um filme que eu fiz sobre um bairro que está na internet, chega assim várias pessoas, talvez se não estivesse na internet, quem viria esse filme? E claro, com a internet a gente tem também hoje os streamings, né, para assistir filmes, diversos streamings aí, cada vez mais chegando novos no mercado. Então, também facilita de ter acesso a esse material. Então, eu acho que é um grande ponto, assim, que deu uma virada aí na forma de se distribuir, né? Essa parte de distribuição, de se distribuir o cinema, os vídeos, o audiovisual. Sim, de ser visto, né? Fazer também ter o trabalho visto, né? E a Maria Eduarda e a Paula perguntam aqui, e também eu também iria perguntar isso: quais são as suas
dicas para a gente finalizar aqui, para quem está começando a estudar cinema e quer ingressar na área. Suas dicas finais, além de todas que já deu para a gente ao longo da noite aí. Legal. É muito importante, porque assim, quem está aprendendo cinema pode escolher diversas áreas que queira trabalhar. Quem quer trabalhar como filmmaker também tem que conhecer um pouco de todas essas áreas. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é cuidar do nosso corpo, porque nosso trabalho, muitas vezes, é ficar de pé 12 horas por dia. Ou se você está na equipe de câmera, pode ser que você vai carregar equipamentos. Então, cuidar, assim, sabe, do seu corpo estar forte acho que para tudo hoje em dia, né? Cuidar da alimentação, do sono, não virar madrugadas trabalhando. A parte de estudar, eu acho que estudar o cinema, né, assistir filmes, buscar filmes diferentes. Eu dou também umas oficinas de cinema, então cada vez mais a gente aborda alguns temas, então pesquisar filmes brasileiros, quando você começa a ver uma amplitude assim de coisas tão incríveis que já foram feitas aqui em português por nós, que a gente não conhece. Então, assistir também outros materiais audiovisuais, fazer umas pastinhas assim no Pinterest, sei lá, a forma que vocês preferirem, para ir salvando umas imagens. E aí, quando tudo estiver tudo bem, né, participar de exposições, assistir peças de teatro, performances de dança, performances gerais, né? Tudo que possa ajudar a ampliar e toda a sua parte criativa também. Das referências, né? Você fala, né? E ajudar nos seus processos de criação. E muito importante também a gente ir praticando, ir arriscando, ir treinando, como eu tinha comentado anteriormente, no Reels do Instagram, nos Stories, no YouTube, né? Como esqueci o nome dela, comentou aqui. Então é muito importante a prática, mesmo que foi para filmar você preparando um café, pensar em ângulos diferentes, ou observando a sua janela, observando o seu meio, para ir realizando. A prática é bem importante. Experimentando nos trabalhos autorais, né, Thaisa? E no videoclipe do amigo, que é músico, né? Exato, videoclipes. Vocês podem filmar qualquer objeto que vocês tenham para testar, fazer um vídeo de produto, explorar diversos âmbitos. Assim a gente consegue fazer esses trabalhos para colocando em prática e para ir sentindo, né, todos os processos. Sim. Os fluxos de trabalho, né? Sim. Estamos chegando ao fim do nosso evento, mas eu ainda tenho alguns recadinhos para dar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a nossa maratona, às vezes me embanando com esses botõezinhos todos. Vamos lá. A nossa maratona, gente, continua, tá? Amanhã e quinta. Amanhã a gente recebe aqui a Juliana Fazuolo, diretora de criação e motion designer em TV, videomapping e novas mídias. E na quinta recebemos aqui a Rosana Urbis, ilustradora, storyboard artist e animadora. A Rosana trabalhou por 6 anos nos estúdios Disney, hein? Espero vocês aqui, então, nos outros dias da nossa maratona. Vamos lá. Essa lá, já falei para vocês, esse evento aqui, acho que mais ou menos daqui a 1 hora, ele já vai estar no canal da Ebaca Online no YouTube, tá bom? Eu vou colocar o link mais uma vez aqui antes da gente ir embora. E vocês podem encaminhar para outras pessoas, e as lives dos outros dias vão estar nesse mesmo link. Então, se não puder assistir um dos dias, não tem problema, vai nesse link que vocês vão conseguir assistir o evento todo. O outro recado é que daqui a pouco esse nosso link aqui vai expirar do desconto do curso de filmmaking da Ebaca, então não percam essa oportunidade de fazer um super curso de filmmaking e ganhar um curso de edição, praticamente, porque é o curso do Adobe Premiere Pro, para vocês aprenderem aí a mexer em todas essas ferramentas de edição profissional. E meu outro, vou deixar aqui
nossos contatos da nossa equipe. Então, tem dúvidas sobre cursos ou sobre os eventos, podem entrar em contato com a gente aqui, tá bom? O nosso site também, os nossos eventos estão chamados lá como webinars. Toda semana a gente tem eventos como esses aqui, tá? Gratuitos para vocês poderem entender um pouco mais da área, conhecer, tirar dúvida com os nossos convidados top, como a Thaís aqui, que a gente traz aqui, que estão aí no mercado para vocês entenderem a área antes de entrar. E por último, eu falei para vocês que tinha um presentinho para quem ficasse até o fim, né? Então aqui o presente para vocês é um dicionário de cinema oferecido pela Passarca da Comunicação, que é a produtora que desenvolveu o nosso curso de documentário que a gente está lançando esse mês, tá bom? Então, nesse dicionário aqui você vai encontrar todo o vocabulário do audiovisual para te ajudar a se encaixar na nova profissão. Vou colocar o PDF para vocês aqui. Thaís, eu vou pedir para você colocar para eles aqui no YouTube, no chat, o seu canal do YouTube, pode ser? Enquanto eu vou colocando o presente deles aqui. Vamos lá, gente, me digam se funcionou, se eu conseguir colocar, vamos lá. Deixa eu ver. A Isa colocou o canal do YouTube, eita. Receberam, gente? Ai. Será que eu consegui? Ops, PDF não. E agora? Acho que agora foi. Foi. Oi, Eba, abram aí, vejam se está abrindo certinho, se deliciem, para vocês conhecerem todos as expressões, a terminologia aí do audiovisual. Vamos ver o que mais, que tem perguntas aqui, chegaram umas perguntinhas. Vídeo do TikTok é um verdadeiro estudo de comercial em 15 segundos, verdade, né? É um excelente exercício. Verdade. Né? Esqueci do TikTok, total. Isso aí. Para acessar os eventos de amanhã e quinta, eu uso o mesmo link que eu entrei no de hoje. Você não precisa se inscrever de novo, a inscrição já era para os 3 dias, mas eu acho que você vai receber um link para cada dia, tá? Então, depois dá uma olhada no seu e-mail, Maria Fernanda, ou você já recebeu, ou talvez você receba aí um link para cada dia. Adorei! Seguindo os perfis, já coloquei os seus perfis aqui também, tá, Thaisa, do Instagram e o site da Aletheia. Opa, caiu, travou um pouquinho. Voltou. A Paula pergunta se você usa algum software específico. Geralmente o pessoal... acredito que sim, né? Sim, quais são os seus softwares amigos aí? Eu acho assim muito importante a gente aprender a usar porque depois que a gente aprende, você pode migrar para qualquer outro. Eu já usei o Final Cut, uso o Premiere, continuo usando o Final também e o DaVinci. Legal. E todos do celular também, né? Que dá pra gente editar algumas coisinhas pelo celular também. Sim. Bom, gente, eu acho que é isso. Thaisa, será que caiu? Thaisa, volta pra gente falar tchau. Não consigo abrir o PDF. Vocês poderiam mandar por e-mail? Isa, jura? Não conseguiu? Eu mando. Você se importa de colocar o seu e-mail aqui? Opa, ela voltou. Voltei aqui de uma outra câmera, um outro enquadramento. Legal. A bateria do celular aqui foi. Quero te agradecer demais. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu trabalho, ouvir as suas dicas, conhecer a sua história. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar tanta coisa aqui com a gente. O pessoal amou aqui. Agradeço pelo convite. Imagina, gente. Opa, desculpa. A Paula colocou aqui um link para vocês baixarem, tá? O PDF, quem não tinha conseguido baixar. O pessoal adorou aqui, Thaisa, no chat, ó. Muito obrigada por tanta generosidade de compartilhar a experiência. Uma grande aula. Isso aí, gente. Muito obrigada. Muito feliz de ter participado, de ter ouvido vocês aqui um pouquinho, lido, né, as mensagens. Muito obrigada também pelo convite. Fiquei muito feliz de participar dessa maratona com 3 diretoras. Acho que foi muito, muito importante esse seu pensar, esse seu olhar também.
E foi muito gostosa essa conversa. Fico feliz de ter participado. Que bom. Eu quero mais também. Queria continuar conversando muito mais, mas a gente combina outros eventos aqui, tá? Pra gente fazer um workshop aí pra você botar a gente para trabalhar aqui, para filmar. Maravilha. Isso aí, viva o cinema, viva as mulheres. Isso aí, gente. Amanhã e quinta tem mais. Muito obrigada para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Paula, muito obrigada por subir o arquivo aqui no e-transfer para as pessoas poderem baixar pelo link. Obrigada mesmo pela ajuda. E é isso, né? Então, nos vemos aí amanhã e quinta, tá, gente? Thaisa, muito obrigada mais uma vez, viu? Tenham gostado e que tenham sido surgido essa magia aí do cinema e do audiovisual, essa vontade de fazer as coisas aí em vocês que estão nos ouvindo, e espero encontrá-los em breve. Isso aí, não tenho dúvida que foi uma grande fonte de inspiração aqui para o pessoal. Isso aí, muito obrigada. Então é isso, gente. Boa noite a todos, muito obrigada, e amanhã a gente continua. Tchau, tchau. Tchau, Thaisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.